Olá, eu sou a Marília e nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre língua portuguesa. Tem 5 dúvidas de português que são muito comuns, mas também são muito fáceis de serem resolvidas, e é isso que a gente vai fazer nesse vídeo. Então vamos para a primeira dúvida, que é a diferença entre em vez de e ao invés de. Então pensa assim, em vez de significa no lugar de. Então você usa essa expressão para fazer qualquer substituição. Por exemplo, eu comprei um celular em vez de comprar uma câmera. Eu comprei um celular no lugar de comprar uma câmera. Então funciona perfeitamente. A diferença é que ao invés de é usado apenas para questões de oposição, de contrariedade. Então câmera e celular não são coisas opostas. São diferentes, mas não são opostas, por isso a gente usa em vez de. Agora, quando eu falo assim, minha mãe disse sim ao invés de dizer não, porque sim e não são opostos, então nesses casos a gente usa ao invés de. Nos outros casos, bem mais comum, bem mais geral, digamos assim, a gente vai usar em vez de. Então, só lembrando, em vez de significa no lugar de e pode ser usado para qualquer substituição. Ao invés de também tem essa ideia de substituir, só que apenas situações em que há oposição, contrariedade. Por exemplo, dia e noite, calor e frio, enfim. Então, para usar ao invés de, a gente precisa ter de fato uma oposição e não só uma diferença. A segunda dúvida, que as pessoas na verdade nem sabem muitas vezes que tem essa dúvida, mas que muda o sentido de uma frase, é o uso de ao encontro de e de encontro a. Então pensa assim, quando eu falo ao encontro de, eu estou dizendo que eu concordo. Então, por exemplo, minha opinião vai ao encontro da sua. Eu concordo com você. Agora, se eu digo minha opinião vai de encontro à sua, dá uma ideia de choque, sabe? De encontro é choque. Então, tá querendo dizer que eu discordo da sua ideia, da sua opinião. Então, veja como apenas essa inversão, né, das palavras muda completamente o sentido. Então, lembra disso. Quando você quer falar que você concorda, você vai ao encontro de. E se você discorda, se não é uma coisa com que você pactua, você vai falar vou de encontro a. Então, por isso, tem que tomar cuidado com essas expressões para não parecer que você está dizendo justamente o oposto daquilo que você quis dizer. Ao encontro de, concordância. De encontro a, discordância. Lembra disso, ó, de encontro, começa com D de discordância. Então, para tentar evitar de errar e mudar o sentido da sua frase. Próxima dúvida. Faz 5 anos ou fazem 5 anos? Vamos pensar assim, o verbo fazer pode ter 2 sentidos. O sentido que é mais comum, que é eu faço tal coisa, eu faço vídeos, eu faço exercício, ou pode também ter essa ideia de tempo decorrido, que é quando a gente usa o faz 5 anos. Então, quando transmitir essa ideia de passado, sempre vai ser no singular, porque ele não vai ser flexionado para o plural. Pensa assim, faz 5 anos. O que os 5 anos fazem? Nada, não é essa ideia de que alguém faz alguma coisa. Simplesmente a ideia de passado. Então, quando for essa ideia de tempo decorrido, de tanto tempo que passou, sempre vai ser no singular, porque nesse caso o verbo fazer é impessoal, não vai ser pluralizado. Então, quando tiver uma pessoa, um objeto, alguém, enfim, como a gente chama de sujeito, praticando a ação de fazer alguma coisa, por exemplo, eu faço vídeos, aí ele pode ser pluralizado quando for necessário. Então, nós fazemos tal coisa, eles fazem tal coisa. Mas na ideia de tempo passado, nunca vai para o plural. Então, faz 5 anos, faz 20 anos, faz uma década, faz muito tempo, então sempre vai ser no singular. Outro ponto que gera bastante dúvida é a diferença entre mal com L e mal com U. Então, de uma forma bem simples de resolver, é pensar no oposto. O oposto de mal com L é bem, o oposto de mal com U é bom. Então, só fazer essa troca, por exemplo, eu estou muito mal. Eu falaria eu estou muito
bem. Nesse caso é mal com L. Agora, ele é muito mal. Nesse caso eu não falaria ele é muito bem. Ele é muito bom. Então, como eu vou usar o oposto de bom, nesse caso vai ser o mal com U. Também dá para lembrar que bom tem o O que é redondinho e mal com U tem o U que é redondinho. Aí você lembra qual que é o oposto realmente dele para não se confundir. Mas é só lembrar disso e aí não tem erro na escrita. E em relação ao verbo haver no sentido de existir? Por exemplo, haviam muitas pessoas ou havia muitas pessoas? Lembra que no começo do vídeo eu falei que o verbo fazer era impessoal em alguns casos? Com o verbo haver vai funcionar da mesma forma. Então, quando ele assumir o sentido de existir, ele sempre vai ser impessoal, então ele não vai ser pluralizado. Por exemplo, havia uma pessoa, havia duas pessoas. Mesmo o número de pessoas sendo mais do que um, sempre vai ser no singular quando o sentido for de existir. Então, é diferente de se eu falar assim, eles haviam dito, né? Porque aí tá concordando com eles. Eu não posso falar eles existiam dito. Não é sentido de existir nesse caso. Então, eu só vou deixar no singular quando for sentido de existir. Então, como no exemplo, havia uma pessoa, havia duas pessoas, havia 50 pessoas, né? Então, é assim que vai funcionar. A gente não vai levar o verbo haver com o sentido de existir para o plural. Não foi difícil, né? Então, tem muitas questões na língua portuguesa que não são complexas como muita gente pensa. Na verdade, é só a gente tirar essa ideia de que é difícil, entender o processo, muito mais assim do que termos, nomenclaturas gramaticais. Basta entender como funciona tal palavra na língua portuguesa, como funciona determinada expressão, que tudo fica bem fácil de entender. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que o esclarecimento dessas dúvidas tenha te ajudado. Se você quer continuar vendo mais vídeos, é só se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações e a gente se vê no próximo vídeo.